Vem comigo, nação rubro-negra! Hoje é o nosso dia! Ao fundo vocês estão vendo a Mané Garrincha. Isso aqui não é estúdio montado, não. Isso aqui é a vida como ela é. Olha aqui o trânsito da esplanada. Tudo engarrafado. Expectativa para o jogo. Eu vou chegar com o empréstimo de Marcos Leonardo, atacante. Vou falar qual foi o fim dessa situação. Vou falar sobre decisão, sobre Paquetá, sobre o jogão da Supercopa hoje aqui. Vocês estão sentindo qual é o clima de Brasília? Fez sol de manhã, agora o tempo está encoberto, previsão de chuva para daqui a pouco aqui. E as torcidas de Flamengo e Corinthians vão chegando, vão se acomodando, vão passando firme nesse momento tão importante que é o momento da grande decisão. O momento que o Flamengo vem com tudo para esse jogo. E vou dizer para vocês, é jogo difícil. O que eu vi aqui nas últimas horas, uma divisão muito grande de torcidas, muitos corintianos, muitos flamenguistas. O estádio vai estar realmente meio a meio, 184 ônibus da torcida do Corinthians, vários aviões da torcida rubro-negra, repletos de torcedores. É jogo das duas maiores torcidas do Brasil, então não tem conversa, não tem meu pé me dói. Vocês estão vendo esse engarrafamento aqui? Estão vendo aqui abaixo do vídeo? Esse engarrafamento, ele está há mais ou menos uns 30 minutos só pela chegada dos ônibus das torcidas de Flamengo e Corinthians. Porque o que acontece? Os ônibus chegam aqui pela esplanada, eles sobem essa avenida, dão uma volta lá por trás, eles param atrás, perto do autódromo aqui de Brasília. Tem uma área lá isolada que cabe para mais de 300 ônibus, uma área gigante. E é nesse clima de casa completamente lotada que nós vamos para mais uma decisão de Supercopa. Supercopa esta que já tivemos a oportunidade de vencer em mais de uma vez. E nós vamos chegar pesado, chegar com tudo, porque é a hora do Mengão mostrar quem é o malvadão de verdade. E eu vou dizer para vocês uma coisa. O jogo de hoje, ele passa muito, mas passa muito pelas estratégias. Eu acredito num Corinthians fechado, jogando por uma bola, e acredito num Flamengo fazendo seu jogo de sempre, propondo o jogo, indo para cima, buscando, tentando, chegando. Acredito que o Flamengo não deve fugir das suas características principais, que são características de jogo a qualquer custo, buscando um ataque. Para o jogo de hoje, a decisão do Felipe Luiz é a decisão de começar com o Lucas Paquetá no banco. Paquetá não joga desde 6 de janeiro, não está tão bem fisicamente quanto os demais atletas. Nós devemos ter uma formação com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Carrascal, Arrascaeta. Aí dependendo, pode ser que Arrascaeta seja uma arma para o segundo tempo também, ou até mesmo Carrascal. Lá na frente, Lino, Pedro, enfim, tem o Bruno Henrique completando aí 7 anos com a camisa do Flamengo. Existem várias possibilidades nessa escalação do Flamengo. É a gente acompanhar para ver qual é a melhor. Sobre a decisão do Felipe Luiz, eu acho que dava para começar com o Paquetá, mas em termos de grupo, né, seria muito ruim. Daria uma mensagem tipo assim, que ele é a maior estrela do elenco. Por quê? Porque ele chegou e já chegou jogando, sem fazer uma preparação, sem nada. Então, existe muito isso também. Olhando por esse aspecto, a gente também pode chegar a uma conclusão dessa. E se tem coisa que o Felipe Luiz não é bobo. Felipe Luiz não tem esse grupo na mão de bobeira. Ele não tem. Ele tem o grupo na mão porque ele tenta ter ali uma coerência, tenta ser um cara coerente o maior tempo possível, tenta não inventar demais, e isso daí faz com que o Felipe Luiz tenha o grupo cada vez mais e mais na mão. É um treinador importante, é um treinador vitorioso, é um treinador que sabe das coisas, é um treinador que sabe o caminho certo,
caminho das vitórias, sabe que o Flamengo precisa estar sempre mais vivo do que nunca. Então eu não tenho dúvida em afirmar para vocês que essa decisão é mais uma decisão daquelas que eu vou dizer, teste de fogo para o Felipe Luiz. Porque é um jogo muito difícil, é um jogo pegado, é um jogo agarrado. Não acredito em facilidade. Acredito que é um jogo para o Flamengo ganhar de 1-0, 2-1. Ah, mas o time do Flamengo é bem melhor do que o time do Corinthians. Tudo bem, eu concordo, acredito que seja. Só que vocês se esquecem que experiência no futebol encurta caminhos. E o Dorival Júnior é um técnico muito experiente, é um técnico que sabe das coisas, é um técnico que está sempre ali, conhece o Flamengo, conhece os jogadores do Flamengo, sabe como o Flamengo gosta de jogar. O Dorival foi técnico do Felipe Luiz como jogador, ou seja, o que vocês acham? O conhecimento é muito grande. É muito grande o conhecimento que o Dorival tem sobre esse elenco do Flamengo. E são coisas que, no final das contas, elas acabam pesando. São coisas que se multiplicam, que se somam. Então, assim, a gente precisa realmente ter aí uma condição de estarmos atentos, de estarmos ligados em tudo que vai acontecer. É um jogo que não pode desperdiçar oportunidade. Não pode ser um jogo igual foi com o São Paulo, que o Flamengo desperdiçou oportunidades clássicas, oportunidades importantes, oportunidades decisivas. Não pode ser assim. O Flamengo precisa, de fato, ter a noção de que é um jogo único. Jogo único tem que matar. Não pode deixar passar. Não tem vantagem, não tem historinha para depois. Não, tem que fazer agora. 90 minutos e não tem conversa. 90 minutos sem conversa. Então, eu vou ser muito sincero para vocês. É um momento do Flamengo vir forte, aproveitar, jogar bola, partir para cima. É uma decisão. Eu acredito muito no resultado positivo. Acho que o Flamengo tem totais condições de passar o carro hoje aqui, de conseguir vencer, de sair com essa taça. Empurra o Flamengo, é importante. Eu não deixo de esquecer, quarta-feira tem Maracanã. Quarta-feira tem Maracanã lotado. Então, assim, sabe, a gente não pode deixar as coisas passarem. A gente não pode deixar para depois. É o que eu costumo dizer. Decisão se ganha, se joga para vencer. Vai para cima, não tem historinha, não tem blá blá blá, não tem conversinha, não. É jogar para vencer, ir para cima do adversário e não dar mole. Olha, muito se falou do Marcos Leonardo. Antes do Marcos Leonardo, deixa eu falar do Michael, que foi apresentado no Al-Ula, lá da Arábia. Sonho do Michael tá lá. O Michael gostou daquilo lá mesmo. Eu tô achando que dessa vez Michael vai encerrar a carreira por lá mesmo. Não vai ter jeito, ele gostou daquilo, se adaptou por lá, fala árabe, deu o jeito dele lá, os caras gostam dele, tá acostumado a usar as burcas já, aquelas roupas brancas gigantes. Então acho que Michael tá acostumado. Sobre o Marcos Leonardo, muito se falou dele no Flamengo, só que o Atlético de Madrid é quem chegou para fazer o empréstimo dele para lá, ou seja, ele deixando a Arábia nos próximos dias, indo diretamente para o Atlético de Madrid, jogador que esteve na alça de mira do Flamengo, jogador que o Flamengo olhou, observou, mas a gente sabe que isso tudo aconteceu muito também numa janela passada, que o Marcos Leonardo agora estava não tão dentro do radar do Flamengo como esteve no passado. Então é isso, gente. Nação Rubro-Negra, partiu Mané Garrincha. Eu vou caminhando aqui, ó. Vou descer, vou caminhando para lá, nesse clima, nesse pique de chegada do Flamengo, expectativa máxima de chegada do Flamengo, jogo do Flamengo, e vamos para dentro. Valeu, Nação Rubro-Negra, tamo juntos.